mesmo nesse cenário adverso, a gente conseguiu fazer um crescimento de 25% em relação a 21. Então, foi um ano muito bom. Estamos projetando crescer 25%, de 25% a 30% em 2023. Quer dizer, de novo, uma aposta num setor que ele é resiliente, num setor onde as pessoas estão buscando oportunidades para empreender. O franchising, eu mudei meu discurso, era 50% de garantia de sucesso. Eu estou falando em 75% de garantia de sucesso, mas vem cá, porque está testado. Semizato, você falou aí de 10 mil franquias até 2026? 2027, 5 anos. 27. Um plano de 5 anos. Você acha que dá pra fazer um plano, cara? Pensando nesse mundo... Hoje a gente vive num mundo maluco. As coisas mudam. Aqui dentro do grupo, cara, a gente muda as coisas de direção, tem que ficar ajustando, apertando parafuso. Aí, era isso aqui, não era mais. Cara, é o tempo inteiro, cara. Acho que a gente, ainda mais no começo do grupo, a gente teve que fazer isso muito. Dá pra fazer, cara, um plano de 5 anos pra frente, cara? Quando você tem uma fórmula totalmente definida, né? Nós temos um core de operação que é franchising. É um negócio consolidado e consagrado no mundo. Nós estamos numa rota já de 2010 para 2022, são 12 anos. Nesses 12 anos, eu passei pela curva de aprendizado, porque eu entendia, até 7, 8 anos atrás, por exemplo, que eu sempre colocaria R$1 para entrar em algum negócio. Com R$1 eu fiz Microlins, com R$1 eu fiz Instituto Embeleze, com R$1 eu fiz Odonto Company. Como assim com R$1, cara? Então, entrando com o meu know-how. R$1, inclusive, é simbólico. Quanto vale o know-how do Semenzato, essa chancela, toda essa expertise de 30 anos? Quanto vale? Sim. Vale os 50% de um negócio que alguém me apresentou. Mas nesse modelo, houveram vários erros. Porque eu ainda tinha que percorrer normalmente 3 anos para validar aquele negócio que eu pagava R$1. Então eu entrava numa zona de risco. De cada 10 negócios, hipoteticamente, 5 não acelerariam, não cairia na graça do consumidor. A marca não ia virar um Oakberry, não ia virar um Odonto Company, não ia virar um L'Entrecôte de Paris, não ia virar um Terça da Serra, seja o que for. Então, meu filho foi jogar tênis no mundo. Eu conto esse ponto porque também aqui tem o lance da humildade, né, do Semenzato, já com 54 anos, maduro, saber entender quando é o momento da inovação, o momento de reinventar o negócio. E isso aconteceu comigo em 2014, 2015. Meu filho chega da faculdade dos Estados Unidos, ele fez Duke University, jogou tênis pelo mundo, então já chegou aqui globalizado e pronto. E ele levou 6 meses dentro do meu negócio, começando lá a estagiar nos níveis mais simples da companhia, para aprender realmente. E um belo dia ele falou: pai, nós vamos mudar esse negócio. Você não vai mais trocar o seu know-how por 50%, nós vamos fazer cheque. Nós vamos nos tornar um private equity, nós vamos ser um fundo privado e vamos botar dinheiro em negócios que já passaram pela curva do aprendizado, já estão consagradas, marcas que já são desejadas. E a partir daí a gente entra na rota de começar a fazer cheque para Oakberry, fazer cheque para Terça da Serra, fazer cheque para Peça Rara. Estou comprando Nanica, fazendo cheques importantes e relevantes e comprando equities de empresas que já tinham 50 franquias, que já tinham 30, que já tinham 80 franquias. Então, qual é a fórmula para chegar em 10 mil franquias? A gente acaba de lançar um fundo, um FIP, que é o segundo FIP Semenzato 2, que a gente está captando 200 milhões no mercado, onde estamos ancorando com 30%, né? O nosso Private Equity está ancorando da família com 30% esse fundo, e a gente quer com isso comprar mais 5, 6 empresas. Isso vai trazer um volume não menor do que 2.000 novas franquias para o grupo. Então já iríamos para 7.500. E um terceiro fundo que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Ou um evento de liquidez no meio desse curso, a gente faz a terceira ronda, vamos dizer, o terceiro momento, o terceiro ciclo de aquisição, e a gente vai para as 10 mil franquias. Então isso já está mapeado, já está totalmente planejado, inclusive cada ciclo
como vai acontecer e etc. A lógica para começar a dar o cheque é para deixar a operação rodar mais sem a sua intervenção? Ou... Não, normalmente esses cheques, na maioria dos casos, vão para o bolso do empreendedor. Uhum. Porque o franchise, ele não tem capex, ele é leve do ponto de vista de franqueador. Você tem uma marca, você tem um know-how, a não ser que você tenha uma indústria que você precisa comprar equipamentos ou montar um parque industrial. Mas se você está falando de serviços, que é a maioria do nosso portfólio, você não tem investimentos. Então eu vou comprar 40%, 50% de uma franqueadora, né? E vou lá e vou fazer um cheque. 10 milhões, 20 milhões ou 30 milhões. Fiz o cheque, trouxe esse negócio. Esse dinheiro não faz sentido ele ficar no caixa da empresa, porque ela não tem o que fazer com esse caixa. Então ele vai como secundária já no bolso do empreendedor. Eventualmente deixa lá um pequeno valor para fazer uma propaganda, contratar o PrimoCast para bombar em 2023. E aí essa verba pode ser utilizada, Gostei disso. já carimbada. Nosso pra host aquele- muito gostou disso, né? Gostei disso. Mas deixa eu entender uma coisa. Você falou que você vai fazer um FIP, né? Um fundo de investimento em participações, para você captar recursos e usar esses recursos para investir na alavancagem do seu negócio. Sim. Mas num business de franchising, você geralmente não usa um capital de terceiro, você não usa o capital de alguém que quer investir e montar uma franquia, aí você vai ganhar a taxa da franquia e royalties. Aonde que entra esse dinheiro do FIP? Esse dinheiro é para comprar o equity dessas companhias que estão disponíveis, estão dispostas a ter o grupo Semenzato como sócia para acelerar o crescimento. Ah, perfeito. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando nós entramos no negócio Oakberry, ele estava avaliado em 40 milhões de reais. Nós fomos lá e compramos, hipoteticamente, 25%. Então, fiz um cheque X. Hoje, 3 anos depois, nós temos uma marcação de preço do negócio avaliado em 900 milhões de reais. Então, de 40 milhões para 900 milhões, a gente cresceu mais de 20 vezes o valuation da companhia. Então, o que a gente faz? A gente usa esse capital para comprar EBITDA, comprar lucro, Perfeito. comprar a geração de caixa das companhias. Perfeito. Olha só, né? O Semenzato falou de o quanto a imagem dele, por exemplo, agrega de valor no negócio. Sim. Aí, para pensar, né? Ele entra no negócio e ele aumenta o valor de um negócio. E aí tem pessoas que entendem o valor disso, a gente entende o valor Sim. de um Semenzato, né? Tem gente que não, tem gente que não entende. Fala, pô, por que um cara desse vai entrar e o negócio vai multiplicar de valor, né? E aí imagina o seguinte, lá em casa a gente tem uma automação. A nossa casa ela é inteira automatizada, você tem aplicativo, liga a luz, liga a TV, o som, tudo assim, tudo automatizado. E tem uma sala lá em casa que é uma sala de servidor e equipamento, assim, é tipo a sala que a gente tem aqui, refrigerada, um negócio muito louco. O primo tem um colaborador de TI, né? Então, dentro da casa dele. tem um CTO lá em casa, né, meu? Aí, bicho, aí em Alphaville esse dia tá chovendo muito, né? Sim. Sim. De Porra, repente- Alphaville cai uma chuva de estragar Loucura. tudo, né? Alagar. Pô, uns 3 dias essa semana eu fui jogar tênis e não deu pra jogar que tá chovendo, não Nossa. para de chover essa semana. Aí, esse dia caiu um toró lá em casa e aí de repente, caiu a luz, caiu tudo. Só que aí esses negócios é difícil, porque a sua casa, quando falam que sua casa é inteligente, a sua casa ela fica inteligente com energia. É. Quando cai energia, a sua casa fica burra. Você não consegue abrir um armário. Não consegue abrir você não consegue abrir a porta. Tem que sair quer de dizer, celular, acender a lanterninha do celular, É. ou pegar aquela lanterninha lá da gaveta e sair. Você não consegue abrir a adega. O negócio não abre Nossa, a adega. É uma loucura. E o Wi-Fi, bicho, não dá pra ver sem Wi-Fi. Não dá. É. Não dá. E aí, beleza, aí caiu, sei lá, o negócio não voltou sozinho. A automação, e a gente teve que chamar o cara. Aí o cara foi lá, pô, demorou um tempo pra chegar, porque tava longe, nos atendeu super bem e tudo mais. Quando chegou, chegou lá, fez pi, 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 pi. Pronto, seu Thiago. Falei, caraca, já? Já. E aí a gente vai julgar aquilo como sendo algo extremamente simples e fácil, só que o tempo que o cara demorou para chegar lá, Sim. o número de casos que ele atendeu, o número de treinamento que o cara fez, o número de trabalho Sim. que ele já fez, o número de dinheiro que ele investiu para aprender tudo aquilo, foi muito grande. Para chegar naquele momento, ele fazer algo que parece simples, mas na verdade tem um valor muito grande. Know-how, né? Então, se você vai olhar para a vida do Semenzato, foi uma vida investindo. Ele leu o livro a vida inteira, ele fez vários negócios, ele quebrou, ele cresceu, ele aprendeu, ele fez relacionamento, ele leu muito, ele fez curso, conheceu pessoas, fez jantares, investiu um monte de coisa para poder chegar nesse momento, entrar no negócio e aumentar o valor dele. Né? Então, às vezes a gente olha só para a ponta do Sim. iceberg e existe toda uma camada ali submersa. Tem né? um estudo que fizeram nos Estados Unidos da percepção das pessoas para um chaveiro.
reuniram um grupo de pessoas, tinha uma porta trancada, aí veio um chaveiro. Vai trazendo isso tudo. Aí ele olhou assim e falou assim, Aí ele foi lá, tipo, pegou o negócio do bolso, fez assim, abriu a porta. Aí as pessoas falaram assim, incrível. quanto que você acha que deveria pagar pelo chaveiro? Eu falei assim, pô, ele veio super rápido, abriu super rápido, eu acho que $10, $20. Aí com outro grupo de pessoas, chamaram o chaveiro também, aí ele olhou assim, ele analisou, abriu a mochila, pegou um monte de coisa, vasculhou, olhou, procurou o modelo da fechadura num livro, assim, olhou, aí pegou outro equipamento e abriu. Aí a pessoa falou assim, nossa, não, ele é muito profissional, eu acho que tem que pagar $100 pra ele, porque ele trouxe um aparato, ele trouxe um equipamento. Então, tipo, a percepção parecia que, tipo, meu, o cara tinha fazendo outra coisa. Resumo, poxa, dá uma... Enfeitar, valorizar. Puta, cara, vai ser difícil certeza. aqui. Esse é o resumo, Kaique? Não, é que é a percepção das pessoas. Então, tipo, quem tá no mercado e consegue, tipo, já viu a trajetória do Semenzato, viu o que ele fez, o cara tem uma percepção assim, não, olha o que o cara já fez. Tem um nível de assertividade que começa a valer muito, né? Quando você tem, onde você coloca a mão, você consegue realmente fazer a transformação daqueles negócios. E a gente já está enchendo as duas mãos de marcas de muito sucesso que a gente acelerou. Então, eu já não sei falar mais as marcas, são 13 investimentos. Então, se você, vamos fazer chamada oral, não dá mais, né? Peraí, deixa eu pegar a colinha aqui, porque não dá. Né? Mas os grandes números, o macro, né? A gente tem, nós crescemos em 2022, 25%, num ano difícil, um ano duro. Foi um ano de endividamento da população, foi um ano de taxa de juros absurdo, que inibe investimento. Foi um ano que, do outro lado, a renda fixa está pagando bem, então as pessoas não querem investir, preferem ficar botando dinheiro para trabalhar sozinho. Então você tem um monte de adversidade, de pedras aí. E mesmo nesse cenário adverso, a gente conseguiu fazer um crescimento de 25% em relação a 21%. Então foi um ano muito bom, estamos projetando crescer 25%, de 25% a 30% em 2023. Quer dizer, de novo, uma aposta num setor que ele é resiliente, num setor onde as pessoas estão buscando oportunidades para empreender. O franchising, eu mudei meu discurso, era 50% de garantia de sucesso. Eu estou falando em 75% de garantia de sucesso, mas vem cá, porque está testado. Quando a gente fala aqui, eu nem sei se esse é o número, mas que mirava num faturamento de 6,7 bilhões e tal, isso aqui seria o faturamento das franquias. Sellout. Das franquias. O que é royalties aqui? Normalmente, a gente chama a palavrinha americana, né, o take rate, que é o que você consegue extrair daquela rede, né? Em média, os negócios no franchising trabalham oscilando entre 5% e 15%, que é o que você consegue extrair. Isso tem cadeia de fornecimento, o molho, por exemplo, que você fornece, uma pequena indústria que ajuda a aumentar um pouco o seu rendimento. Os royalties que variam de 5% a 10%, dependendo do negócio. Né? Se ele é muito rentável, você pode chegar a 10% de royalties. Se ele é menos rentável, o setor de alimentação normalmente 5%, 6%. Tá? Mas você tá falando que, sei lá, se fosse 10% aqui, você estaria falando de 670 milhões de... Exatamente. E aí, normalmente você tem taxas acima de 50% de margem EBITDA. O que vale dizer que você tem mais de 50% de margem sobre esse faturamento? Então, é um negócio extremamente gerador de caixa. Eu acho legal compartilhar com a nossa área de publicidade o seguinte, ó. Não tá vindo milhão para cá. Um business como esse, de 670 milhões de take rate, mais ou menos, né? E com a margem EBITDA de mais ou menos 50%, estou falando aqui que você tem mais ou menos 335 milhões de geração de caixa. É isso. Ou seja, é muito legal nossa área de marketing saber que existem 335 milhões sendo gerados recorrentemente. Tem dinheiro rolando de caixa. Sim. Viu, Lucão? Tá bom? Não, e que 1 milhão, sabe quanto que dá? Vou puxar E 1 milhão dá 0,3% dessa geração de caixa. Só por uma curiosidade aqui, um cafezinho. Sem viés nenhum. Um cafezinho. Qual é a maior, sei lá, loja que vocês estão fazendo expansões hoje, que vocês mais investiram em 2022? Então, o que tem despontado no grupo, né? A gente sempre tem aquele cavalo vencedor, né? Que é um cavalo que voa, que, ele sai acelerando. O setor de odontologia, saúde odontológica, foi um setor que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente fecha o ano com 2.600 clínicas. Nossa. É um volume interessante, né? A gente fecha o ano... Fizemos uma aquisição semana passada, compramos uma terceira marca na área da odontologia, que é a Orthodontic, e a gente está abrindo expansão em todo o Brasil para essa rede. É um investimento aí na faixa de R$600 mil.
e você tem margens na faixa aí de 20% de rentabilidade para um alvo de 200 mil de faturamento mês. Então nós estamos falando de um negócio que você bota 600 mil de investimento e você faz 40 mil reais de lucro líquido mês. Então nós estamos falando que aproximadamente aí 25 a 30 meses no máximo você retorna o Quanto que é a investimento. franquia? 600 mil reais para você montar uma franquia da clínica E ortodôntica. essa franquia dá o quê? Uns 40 mil de lucro? Ela faz 200 mil de faturamento para 40 mil de lucro líquido. Mas aí, quando você faz 200 mil, isso aí são os top Não, franquias, estou ou- falando de média. Faturamento gira entre 150 e 250 mil reais. Então, Média. 200 mil aqui é média. A gente está falando de uma rede que ela tem hoje 275 clínicas no Brasil e nós queremos triplicar ela de tamanho nos próximos 3 anos. Essa é, vamos dizer, é a nossa nova aposta, porque territórios de Odonto Company estão todos ocupados. Territórios da Oral Sim, praticamente ocupados, sobraram poucas áreas já. Né? E aí agora a bola da vez é a ortodôntica, que é especializada na área de ortodontia. Então a gente quer trabalhar para a família no sentido de alinhadores invisíveis, trazer toda uma tecnologia bacana para a família, né? No tratamento do alinhamento dos dentes. E acaba vocês tendo, tipo assim, 3 marcas aí na área de odontologia, isso acaba não acaba competindo uma coisa com a outra, Não, cara? porque Invadindo praça? Você tem targets diferentes, né? Você Entendi. tem uma Odonto Company atuando como a clínica da família brasileira, classe CD, aquela que paga uma parcela que cabe no bolso e recebe um serviço de alta qualidade, tá? Então, nós democratizamos a odontologia com a rede Odonto Company. São 2.100 clínicas no Brasil, né? Estamos no Brasil inteiro. Depois você tem uma segunda vertical que só faz implantes, que é a Oral Sim. Uhum. Outra vertical que é especialista agora em ortodontia. Então, e agora eu tenho mais 2 verticais para os próximos anos para investir. A gente já está com M&A na rua buscando mais 2 No mesmo verticais no segmento mercado. ou segmento diferente? Segmento diferente. São mais 2 verticais que a gente quer complementar. Posso falar aqui, por exemplo, uma de ticket alto. Assim como eu tenho a Odonto Company atuando para a maioria, eu quero ter uma marca de prestígio aqui em cima, premium, que cobra ticket alto.